Oi, oi, sejam bem-vindos a mais um caso do Creep Asia, um quadro aqui do canal que eu conto histórias misteriosas e creeps lá da Ásia. Hoje vamos falar do Hwasong Strangle, ou assassino do zodíaco da Coreia. Lee Chung-jae nasceu no dia 31 de janeiro de 1963. Sua mãe contou que ele recebeu uma ótima educação, assim como seus irmãos, e que ele trabalhou bastante na juventude. Em uma época, sua irmã mais nova... Teve um lugar que eu vi também que era irmão mais novo. Não consegui descobrir isso. Enfim, esse irmã mais novo, acabou se afogando e perdendo a vida. E o Lee não demonstrou ficar exatamente triste com aquilo, e sim deslumbrado com a morte. O Lee contou que ele já foi vítima de abuso sexual por parte de um irmão mais velho, e que isso foi um fator muito importante para ele se tornar um serial killer. Mas ninguém da família nunca confirmou o acontecido. Quando ele terminou a escola em 83, ele foi pro exército e saiu de lá em 86. De lá, ele foi trabalhar em uma companhia elétrica e depois como operador de guindaste, só que ilegalmente. E foi nesse intervalo que ele decidiu matar. Seu modus operandi deixou a Coreia perplexa. Pra quem não sabe, modus operandi é a forma que o assassino age, que geralmente se repete quando se trata de um serial killer. Ele foi o primeiro serial killer da Coreia com um jeito de agir tão visivelmente metódico. Ele assassinava mulheres e meninas de 14 a 71 anos. Elas eram amordaçadas e estranguladas com suas próprias roupas e depois ele as estuprava. Foram mais de 20 mulheres e meninas estupradas e ou mortas pelo Hwasong Killer, apesar de nem todos os crimes terem sido comprovados. Em 1990, ele invadiu uma casa à mão armada, mas disse para a polícia que, na verdade, ele estava fugindo de uma perseguição e por isso ele entrou na casa, fugindo, viu a porta aberta e entrou. Em abril de 92, ele se casou com uma contadora e ela conta que logo em 93 ele abandonou o serviço dele. Ela também contou que ele era alcoólatra, extremamente violento em casa, que batia muito nela e no filho deles. Algumas pessoas dizem que provavelmente o comportamento dele piorou muito porque ele precisou abandonar os trabalhos dele, já que ele foi obrigado a diminuir a prática dos crimes porque ele percebeu que a polícia ia pegar ele se ele continuasse. Então, parece que alguns serial killers, eles criam um vício quando eles estão fora da ativa para tentar controlar o impulso de matar que eles têm. A coisa meio que melhorou pro lado dele quando a polícia encontrou pelos pubianos que batiam em 40% com outro cara. O Yoon, que era esse cara, foi julgado e condenado pelo estupro de uma mulher que tinha sido culpa do Chung-jae. Foi só em 94 que ele finalmente foi pego. Por causa do comportamento dele, a esposa finalmente teve a ideia de separar. Só que ele não gostou. Então, como forma de vingança, ele convidou a ex-cunhada dele para casa dele para tomar um chá, um café. E quando ela chegou lá, ele drogou ela, estuprou e a matou. Ela tinha apenas 18 anos. E aí, ele fingiu ficar sabendo do sumiço da ex-cunhada e se ofereceu ao pai dela para ajudar a procurar. Só que como ele ficava enchendo a polícia de perguntas sobre quanto tempo um assassino estuprador passava na cadeia, ele foi colocado como principal suspeito do caso. Obviamente, ele negou tudo, mas ele foi julgado e condenado à pena de morte. Mas a corte reconsiderou e diminuiu a pena dele para prisão perpétua com condicional em 20 anos. Ou seja, ele só estava sendo julgado pela morte da cunhada. Ninguém sabia das outras mulheres que ele também tinha assassinado. Eles consideraram só que ele fez um crime por causa de vingança. Enquanto ele estava preso, ele conheceu o Yoon, aquele rapaz que foi julgado por um crime dele, e confessou para ele que ele estava preso por causa de um crime seu. O Yoon, obviamente, apelou, contou tudo que o Chung-jae tinha contado para ele, e ele foi solto depois de ficar 20 anos pagando por um crime que ele não cometeu. E aí vem uma parte tensa. Em novembro de 2020, aos 57 anos, o Chung-jae disse que ele nunca acreditou que ele ia ficar impune dos crimes dele, que ele sempre achou que iam descobrir o que ele fez. E aí, com isso, apesar dos testes de DNA todos baterem com o DNA dele e eles juntarem todas as provas possíveis, confirmando que ele era o assassino de Hwasong, os crimes todos já prescreveram. E ele simplesmente não pode mais ser julgado. A única coisa que pode ser feita, que está sendo feita, é manter ele na prisão por causa do assassinato
da ex-cunhada dele. E alguns policiais já falaram que ele vai passar o resto da vida na cadeia. Esse caso foi tão grande lá na Coreia que inspirou séries e filmes como Criminal Minds, Signal, Confession Murder e outros. A mãe do Lee foi entrevistada e ela falou que estava completamente chocada com o que o filho dela havia se tornado. E que ela nunca imaginava que aqueles crimes com aquelas mulheres que ela tinha tanto medo e terror tinham sido feitos por seu próprio filho. Sem dúvida, esse caso causou um reboliço não só na Coreia, mas no mundo inteiro, porque é assustador acreditar que um ser humano tenha coragem de fazer tanta maldade para outros. Eu vou ficando por aqui, mas não deixe de comentar qual o próximo caso você quer ver aqui no canal. Ah, e não esquece de se inscrever, hein?